Hoje, quero passar por aqui para conversar sobre a ansiedade. A ansiedade pode parecer um termo muito genérico. Quando você fala ansiedade, você está generalizando todas aquelas situações que lhe causam a ansiedade. Todo aquele momento ansioso que você está desinquieta, né? Que caracteriza a ansiedade, isso é muito genérico demais, né? Mas quando você começa a especificar, bom, você está ansioso por causa de quê? Bom, aí você começa a ser mais específico na situação. Estou ansioso porque quando eu lembro de tal coisa. Aí bate aquela ansiedade angustiante. Bom, aí então você tem a ansiedade que é causada por uma situação. Então você vai parar e vai pensar nisso. A ansiedade, ela é genérica? Sim, muito genérica. Quando você fala a palavra ansiedade, ela abrange várias situações. Quando você fala uma ansiedade generalizada, então ela está pegando várias situações ao mesmo tempo e o pensamento está a mil, para todos os lados. E muitas vezes essa ansiedade generalizada, você não consegue nem parar um momento sequer e fazer uma meditação. Você vai fazer um mindfulness, por exemplo, uma atenção concentrada plena. Você não é capaz, porque você não consegue parar e segurar seu pensamento em um só foco. E nesse momento, às vezes precisa de outras ferramentas para que você possa, sim, segurar esse pensamento. Talvez algumas técnicas que exigem alguns trabalhos energéticos, né? Para que você possa realmente trazer seu pensamento aqui e agora, né? Porque quando você tem um pensamento muito espalhado, pensando mil e uma coisa ao mesmo tempo e não consegue segurar esse pensamento em um só foco, aí você começa a ficar muito desconcentrada. Não tem foco. Aí você chama isso uma ansiedade já indo para o caminho da generalidade, certo? Mas quando você tem uma ansiedade que é específica de uma situação, onde você pensa em um só foco, em uma situação que mais te marcou na sua vida, e isso lhe causa um pavor, bom, aí sim, aí você vai tratar essa ansiedade, certo? Porque essa é o estupim para as outras, né? Às vezes você passou, por exemplo, um trauma de assalto. E cada vez que você lembra daquele trauma, suas pernas começam a tremer. Aí você evita tocar naquele assunto, nesse assunto. Você se esquiva, certo? Então, o foco principal para essa ansiedade é aquele foco, certo? Pode às vezes aparecer outros focos, mas ele está ancorado naquele fato. Aí quando você trata aquele fator, então as outras situações tendem a ser amenizadas. Então, a ansiedade, num termo genérico, sim. Medo, em um termo genérico, sim. Mas medo de algo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de barata. Se ela vê uma barata vindo para o lado dela, ela já fica apavorada. Então, até um medo específico. O medo daquele inseto. Certo? Talvez não tenha nem medo de um outro inseto mais perigoso.
vai ter medo daquele inseto, uma barata. Isso é apavorante para aquela pessoa. Né? Então aí tem que tratar aquele medo específico. Tá? Então por isso, quando a gente fala assim, ansiedade, de uma maneira muito genérica, aí fica difícil sim de tratar essa ansiedade. Mas quando você traz uma especificidade e vai especificando que tipo de ansiedade, o que é que vai, quando, o que é que vai causando, quais são os fatores que lhe causam um maior aceleramento mental, qual que é o fator que te causa uma sudorese, qual que é o fator que te causa um ataque cardíaco, qual que é o fator que vai te causar uma paralisação, ou um fator que te deixa você em crise fóbica de ansiedade. Por quê? Então você vai buscar aquele fator. Porque ali é o gatilho que está disparando todas as outras situações. E quando a gente escolhe algumas técnicas específicas para tratar aquele fator, bom, a gente vai naquele fator e trata aquela situação. Certo? Por isso, no processo terapêutico, ele é muito importante para a gente. Quando a gente consegue ir canalizando e ir buscando, junto ao paciente, aquele fator que é o desencadeador daquele tipo de ansiedade. Aí você vai analisar isso de 0 a 10. 0 nenhum incômodo, 10 o máximo de incômodo. Quanto que esse fator incomoda? Se essa situação estivesse incomodando 10, então merece tratar esse fator. Às vezes você faz a técnica e aquele fator vai diminuir para 5, 6, mas para ali. Bom, porque aquele restante já não pertence mais àquela situação. Tem alguma outra situação que está ancorando aquela situação. Aí a gente acaba indo buscando, né, novamente, para ver qual que é o fator que então está desencadeando e brecando ali a melhora. Certo? Então esses são os fatores que eu estou trazendo aqui, para que a gente possa olhar para a ansiedade, não de forma tão genérica assim, mas a gente vai especificando. Por exemplo, uma pessoa teve uma notícia apavorante, né? Teve uma notícia aí de alguém que está doente e que está fazendo um processo perigoso, e a pessoa gosta muito, tem uma estima muito grande por aquela pessoa, então aí já começa, sim, a ansiedade fica, meu Deus, como é que eu vou perder essa pessoa, esse ente querido, essa pessoa muito querida? Aí isso começa a incomodar demais. Bom, esse é um fator, certo? Aí você vai tendo outros e outros fatores. Muitas vezes você começa a desencadear uma notícia difícil, desencadeia um ataque, um tipo de ansiedade. Esse tipo de ansiedade, por estar muito alta, pode ocasionar um outro acidente. Por exemplo, sai de carro, vai lá e bate o carro. Ufa! Você estava ansiosa porque recebeu uma notícia muito desgastante. Aí você saiu dirigindo, apavorada com a situação, sem ter foco. Aí bate o carro. Aí você complicou. Por quê? Aí os fatores pioraram, né? Então, veja só, quanto que a ansiedade ela pode ocasionar para a gente várias situações. Por isso, é importante, sim, o método terapêutico, onde você vai levando isso e buscando
cada condição merece um tratamento. Certo? É lógico que tem técnicas que abrangem várias situações. Aí tem momentos que ele exige uma técnica específica para aquele momento, para tirar aquela situação e botar um foco mais direcionado para que possa limpar aquilo. Tá? Você fala assim, esquece essa situação. Seria muito fácil. Não. Às vezes a pessoa está com aquilo tão em mente, tão focado naquilo, que o outro fala para ele esquecer, não vai resolver. E sim, ele precisa de entender o fator. Quando ele entende o fator, aí sim, aí vai trabalhar isso de uma forma mais específica. Certo? Então, convido você a vir aqui comigo agora. Se você sofre de ansiedade por causa de algum trauma, vou focar aqui num trauma, no estresse pós-traumático, certo? Porque o estresse pós-traumático, ele pode desencadear vários tipos de ansiedade, certo? Então, se você sofreu uma notícia ruim, por exemplo, e você está ansiosa porque sofreu aquilo, está apavorante, sente frio, sente calafrio, só de lembrar daquela notícia. Para aqui. Segure seu pensamento nesse foco. Certo? E eu vou fazer com você aqui uma técnica chamada TFT. TFT é terapia no campo do pensamento. Foca nessa situação. É um tipo de acupuntura sem agulha. Eu convido você a me acompanhar. Me acompanhe nessa técnica aqui. Foca seu pensamento se você está ansioso devido lembrar de alguma coisa que foi muito traumática para você. É lógico que essa técnica que eu vou fazer contigo aqui pode ser um alívio imediato. E depois você precisa realmente dar continuidade no tratamento. Você pode parar esse vídeo, você pode repetir essa técnica quantas e quantas vezes você quiser. Então, eu vou fazer aqui com você uma técnica chamada TFT com um protocolo direcionado para trauma, certo? E medo, certo? Trauma, medo. Vamos lá? Vem aqui comigo. Bate aqui no ladinho da sua mão. Foca seu pensamento naquela situação que você escolheu. Bate aqui no ladinho da sua mão, no ponto karatê, ó. Aqui embaixo do nariz. Agora vem aqui, ó, início da sobrancelha. Embaixo do olho. Vem aqui, ó, embaixo da axila, na altura do mamilo, para os homens. Aqui na clavícula. Aqui no dedo mindinho. E aqui na clavícula. Aqui no dedo indicador. E aqui na clavícula. Agora vem aqui, ó, na costa da sua mão, entre o primeiro tendão e o segundo. Vamos bater por aqui, mais ou menos umas 50 vezes. Isso. Muito bem. Aqui na clavícula novamente. Agora vem aqui, início da sobrancelha. Embaixo do olho. Embaixo da axila, na altura do mamilo. Aqui na clavícula. Aqui no dedo mindinho. E aqui na clavícula. Aqui no dedo indicador. E aqui na clavícula. Aqui na costa da mão.
Pode trocar de mão, a outra mão. E aqui na clavícula. Ok? Bom, agora você vai voltar novamente lá naquele fator, naquela situação que tanto te incomodou, que você deu uma nota 10. E agora você vai avaliar novamente como que você está se sentindo. Certo? Isso aqui pode ser para você um alívio imediato, que vai te ajudar você a sair dessas questões. Muito estressante. Se você gostou desse vídeo, você dá um like logo abaixo, dá um curtir, um joinha, e você pode repassar esse vídeo para os seus colegas. E você pode tratar isso quantas vezes você quiser. Você pode parar esse vídeo, voltar, parar, voltar e refazer essa técnica quantas vezes você precisar. Não se esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha, e você também pode me inscrever no meu canal. Tem muitos vídeos legais lá que você vai aproveitar e muito, tá? E qualquer coisa você pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp e você vai entrar em contato, e vamos estar juntos aí para a gente conversar e fazer assim um protocolo personalizado para a sua situação, certo? Seja bem-vindo e até a próxima. Um grande abraço.